Jalen Brunson é o jogador mais clutch da NBA na atualidade? Vamos mostrar alguns lances deles aqui, mas antes da gente ir para o assunto, já se inscreve no canal, seja bem-vindo ao Papo DR, se você está chegando agora aqui, tá? Já ativa as notificações, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, comenta aí para mim se você acha que o Jalen Brunson é o cara que está sendo mais decisivo e se esse prêmio que ele ganhou de Clutch Player of the Year foi merecido. Eu acho que foi, já coloca aí pra mim também. Se você puder dar aquela hypada no vídeo, no YouTube aqui, já lá do lado do comentário, aí você consegue puxar pro lado no seu aplicativo e dar uma hypada aí, porque daí chega pra mais gente e esse vídeo começa a expandir. Ou seja, espalhe a palavra do Papo DR. Seja bem-vindo aqui à análise do Guizão, mais uma que hoje vamos falar do Jalen Brunson e a importância dele nesse time do New York Knicks, né? Se a gente pegar a série contra o Detroit Pistons, os dois primeiros jogos, o Detroit podia sair de Nova York com 2-0. Né? No último quarto do primeiro jogo, os Knicks fizeram uma corrida importante ali de mais de 20-0 e conseguiram virar o jogo, né? Muito por causa do Jalen Brunson. E no segundo jogo, não tiveram essa força para conseguir a virada de novo. Aqui já no terceiro jogo já foi muito mais equilibrado, mas muito por causa do Jalen Brunson. Jalen Brunson tem sido um jogador extremamente decisivo também nessa série de playoff. Ele tem média de mais de 12 pontos por jogo só no último quarto, né? E ele fez aqui nesse último jogo também 12 pontos no último quarto, dos quais 7 foram no clutch time. O que é o clutch time? Né? São os últimos 5 minutos de um jogo em que a diferença em algum momento nesses últimos 5 minutos ficou 5 pontos ou menos. Aí eles consideram esse clutch time. Nesse clutch time ele fez 7 pontos. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, as jogadas. Mais do que um aspecto tático, mas sim um aspecto técnico, de leitura de jogo do próprio Jalen Brunson e de como ele se protege, visto que ele é um dos mais baixos que está em quadra sempre, né? Então se liga nesses lances aqui. Jalen Brunson chegando no contra-ataque, e o que ele vai ver? A leitura que tem é que está bem aberto, é um jogo, uma situação de transição. Tem um homem na ajuda e dois defensores dos Pistons estão quase na metade da quadra ainda, ou seja, a quadra está aberta. Para ele tem uma capacidade muito grande nessa situação de 1 contra 1. Mas vamos ver qual que é a leitura que ele tem aqui. Né? Ele vai continuar jogando, chega uma ajuda do Tim Hardaway Jr. aqui, e olha só que interessante, né? Tem essa dobra, ele para com os dois pés. Por que é importante parar com os dois pés? Para você ter controle do próprio corpo, né? Se você vai numa passada de bandeja, como é que você consegue ter esse controle? Né? Ele para, vai ter aqui um corte do Josh Hart para chamar inclusive a atenção do Cade Cunningham, e o que a gente vai ver aqui nessa linha que não aparece na tela ainda, mas quem vai aparecer agora, começou a aparecer agora, é o Mikal Bridges, e é essa leitura que ele vai ter para achar o companheiro livre para essa bola de 3. Né? Até reclamou um pouquinho. De novo agora que a situação, a bola na mão do Jalen Brunson, aqui que ele vai ter a leitura. Tem 3 jogadores, companheiros dele, do lado contrário, como a gente pode bem ver na imagem aqui. E só vai ter o Josh Hart, que ele vai fazer o quê? Ele vai ainda limpar mais a área para deixar todo esse espaço do garrafão livre para ter uma situação. Então o Josh Hart vai vir para a zona morta para abrir espaço e os outros 3 estão lá do outro lado. Ele vai ter esse espaço todo para jogar 1 contra 1. De novo, o que ele faz aqui, voltando um pouquinho essa tela? Ele para com os 2 pés. Para quê? Primeiro, até voltando um pouquinho mais aqui ó, nessa situação, como ele vai usar o ombro interno para abrir esse espaço. Ele dá uma ombradinha de leve, não abre o braço nem nada para abrir esse espaço com os 2 pés. É a bola que ele mais gosta de fazer, esse arremesso da média curta distância, aqui apenas dentro do garrafão, para converter mais 2 pontos. Ele tem um alto aproveitamento nesse arremesso também. Né? E de novo, situação de 1 contra 1 do lado esquerdo, ele é canhoto, 3 jogadores para o outro lado, o Josh Hart desse lado aqui. Né? Você viu que ele nem está vendo ele ter essa batida para dentro. Né? E olha só a tranquilidade que vai. Até tem uma pequena ajuda ali, mas de novo, agora ele não foi com os 2 pés. Por quê? Porque ele viu a vantagem na velocidade. E aí ele consegue finalizar com uma certa tranquilidade de novo, usando o ombro de dentro, escondendo a bola e fazendo a bandeja aqui para dar mais 2 pontos para o New York Knicks. Além desses lances decisivos, teve uma bola bastante polêmica do Jalen Brunson, que torcedores dos Pistons e inclusive a comissão técnica ficou pedindo uma volta de quadra do Jalen Brunson numa bola que saiu da lateral, né, depois de um tempo. Né? Então a gente vai ver esse lance aqui.
e nós vamos ver por que não foi considerado volta de bola. Eu vou dar a minha opinião em cima do lance, mas também depois desse lance eu vou ler um pouquinho o que falou o árbitro oficial da NBA sobre esse lance, que vai bem em linha daquilo que eu estou falando nessa situação aqui. Bom, vamos lá, lateral, o que acontece, gente? Na NBA, na bola na lateral, você pode, mesmo a bola estando do lado do ataque, você pode passar a bola para a quadra de defesa, tá? É diferente da regra da FIBA. Na FIBA você não pode fazer isso, mas na NBA é permitido você fazer esse tipo de coisa. E aqui o que a gente vai ver? Né? Quando a bola é passada para ele, nesse exato momento aqui, a gente vê que um dos pés do Jalen Brunson, ele tá na quadra de ataque, a bola ainda não chegou na mão dele, né? E depois a gente vai ver logo em seguida aqui, ó, quando ele recebe essa bola, o segundo pé tá na quadra de defesa. Por que isso aqui é importante? Né? Porque se ele recebe a bola com os dois pés já na quadra de ataque, e aí ele dribla para trás, aí sim seria considerado. Como ele não está com os dois pés, não é considerado que ele está com a bola no ataque ainda, tá? Então por isso que é uma jogada legal, né? Ele recebe, o segundo pé ele coloca na quadra de defesa, é considerado como se ele recebesse essa bola na quadra de defesa. A gente vai terminar de ver o lance aqui, né? E aí, jogada normal, o pessoal de Detroit reclamou bastante, mas isso aqui é totalmente legal. Depois do jogo teve uma declaração do Zach Zarba, que é o chefe da arbitragem, né, de comunicação da arbitragem da NBA, né, falando sobre esse lance. E até vou ler para vocês aqui que na regra 4, seção 6 do livro de regras da NBA, né, fala exatamente que o jogador precisa ter estabelecido os pés numa posição para ser considerado se a bola estava no ataque ou na defesa, né? E foi exatamente essa leitura que a arbitragem teve, que ele fala, ele não estava com os dois pés estabelecidos já na quadra do ataque. É exatamente aquilo que eu falei durante a explicação no vídeo. E por isso é considerado legal, então nenhum problema aqui, eu estou de acordo com ele, né? Então sem nenhum problemas em relação a isso da arbitragem. É polêmico, mas a arbitragem acertou. E para a gente terminar esse vídeo aqui, eu trouxe até uma declaração, né? Porque o que aconteceu? O ginásio estava pegando fogo, estava um jogo muito quente, né? A torcida do Detroit estava numa expectativa muito grande, porque desde 2019 Detroit não jogava um jogo de playoff, em casa principalmente, né? E aí a torcida estava sendo muito carinhosa com os jogadores dos Knicks, principalmente com o Jalen Brunson, mandando ele para aquele lugar, né? Carinhosamente, como a gente sabe. A gente que é brasileiro já está mais acostumado para o americano, isso é um pouco fora da casinha, né? Mas aí eu achei bastante interessante o que o Tom Thibodeau falou sobre esse fato de a torcida tá pegando no pé do Jalen Brunson. Se liga. Jalen got a lot of hate out there from the crowd. How do you think he handled that, and how do you think he handled the game? He did. You didn't hear that? It's pretty loud. Well, to Jalen, those are cheers. Okay. He lives for that stuff. E realmente tem jogadores que para eles isso é estímulo. Aliás, né, para o jogador profissional, uma torcida que pega no seu pé, uma torcida que te ofende, que te xinga, na verdade, eles estão te elogiando, né? Ou seja, eles tentam te desestabilizar para que você não jogue bem, né? Mas tem jogador que isso serve de gasolina. É o caso do Jalen Brunson, que a gente está vendo que baita série que ele está fazendo contra o Detroit Pistons. Está, por enquanto, levando o New York Knicks para passar dessa primeira rodada dos playoffs aí. O que você achou desse vídeo? Gostou, curtiu? Deixa aqui para mim o que você acha da polêmica da arbitragem, o que você acha se foi merecido realmente o Jalen Brunson ter vencido o Clutch Player of the Year, tá? E manda aqui para mim a sua sugestão, o que você quer que eu faça para vocês aqui também, né? Que a gente vai trocando essa figurinha. Se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais também, tanto a minha quanto a Gabriela, do Papo DR, tá? A gente está produzindo bastante conteúdo, principalmente agora nesse momento de playoffs. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!